Ok, bom dia, muito bom dia. Aqui estamos novamente pela graça de Deus. Mais uma vez, um tempo de devocional de até 10 minutos. Seja muito bem-vindo, está conosco nessa manhã de sexta-feira. Hoje, sexta-feira, dia 12 de novembro de 2021. Hoje, infelizmente, não vamos ter o evangelismo na Praça 7 por causa da chuva, né? Desde terça-feira está bastante em Belo Horizonte, é uma chuva constante, então não tem como, né, nós levantarmos o quadro, colocar o papel, porque aí não tem jeito, acaba molhando, né? Então, esteja orando por nós, pela nossa igreja, pelo nosso ministério especificamente, né? Nós estamos aguardando Deus dar uma resposta para a gente sobre o novo local, que os irmãos estejam conosco nesse momento, amém? Ok? E hoje o nosso versículo-chave está em Salmos 37, versículo 34. Está escrito: Espera no Senhor, segue o seu caminho, e ele te exaltará para possuires a terra. Presenciarás isto quando os ímpios forem exterminados. Sabe, amados irmãos, né, aqui estamos nós mais uma vez, e a graça de Deus ela é sempre superabundante em nossas vidas. E sabe, o salmista aqui, Davi, esse capítulo 37 é um capítulo maravilhoso, né, da palavra de Deus, de Salmos, né? Ele fala: espera no Senhor e segue o seu caminho, sabe? Muitas vezes no caminho que Deus estabeleceu para nós andarmos, nós paramos em algum momento e ficamos ocupando, né, com pensamentos que não provêm de Deus, com pessoas que estão trabalhando contra as nossas vidas. Você pode até não acreditar, mas neste momento tem pessoas, inclusive, que dizem que são nascidas de novo, trabalhando contra nós, trabalhando contra você, trabalhando contra mim, sabe, de uma maneira ou outra estão sendo manipuladas pelo inimigo, porque isso não provém de Deus, isso vem do abismo. E as pessoas querem, sabe, infelizmente, o mal de cada um de nós. Tem pessoas que trabalham para isso, com essa finalidade. E elas se alegram quando nós estamos por baixo. Mas sabe, estar por baixo não significa que nós não estamos 100% conectados com a graça de Deus, com o nosso Deus. Às vezes Deus permite que andemos por baixo, até mesmo chegando até o fundo de um poço. Como Davi disse em Salmos 40, esperei confiantemente no Senhor, e ele se inclinou, me ouviu quando clamei por socorro, tirou-me de um poço de lama e perdição, me colocou os pés sobre a rocha. Que diz Jeremias, quando foi lançado no fundo do poço? Sabe, pessoas trabalhando contra Jeremias, os príncipes de Israel lançaram Jeremias no fundo do poço, e ela se atolou em um lamaçal de lama. Jeremias estava simplesmente pregando a palavra de Deus, simplesmente andando com Deus. Mas sabe, os príncipes de Israel não aceitaram a palavra de Deus, e o rei foi obrigado a dar ordem e lançar Jeremias no fundo do poço. Mas quando nós estamos no fundo do poço, Deus sempre levanta uma pessoa, um instrumento para nos tirar do fundo do poço. Deus nos tira, e Deus usa pessoas, Deus usa seus filhos. Foi assim com Jeremias. Deus usou um etíope, né? E esse etíope, ele tomou uma decisão, ele juntou os trapos de roupas velhas, fez uma corda e lançou no fundo para Jeremias do poço, e Jeremias foi tirado do fundo do poço, né? Então, às vezes Deus permite, mas por isso o provérbio fala: não se alegre quando o seu inimigo, né, estiver caído. Não é para nós alegrarmos quando vinha a justiça de Deus sobre aqueles que nos perseguem, né? O juízo de Deus sobre aqueles que nos perseguem. Mas nós precisamos caminhar no caminho que Deus estabeleceu para cada um de nós. Esperar em Deus, confiar em Deus. Aqui no versículo 28 do capítulo 17 fala: pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada.
Olha, o Deus jamais irá nos desamparar, mesmo que estejamos no fundo do poço. Deus jamais irá nos desamparar, mesmo que pareça que nada esteja acontecendo. Ele fala aqui no contexto aqui desse capítulo 17, versículo 3 e 4, confia no Senhor, faz o bem, alimenta-te da verdade e agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Alimentar da palavra de Deus, confiar no Senhor, agradar o Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus, e o resultado, Deus, vai satisfazer os desejos do nosso coração. Amados, dois caminhos. Em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, fala de dois caminhos. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que leva, que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Olha, o caminho que leva à vida, ele é estreito, e às vezes vamos encontrar muralhas, né, durante esse caminho, a nossa caminhada, mas a superabundante graça de Deus nos auxilia na nossa jornada nesse caminho, mesmo que apertado, mesmo que estreito esteja, para que quando nós nos deparamos com as muralhas da vida, se elas não forem removidas, Deus nos fará saltá-las. Saltaremos essas muralhas, e pela graça de Deus elas ficarão para trás, e nós vamos seguir o nosso caminho, o caminho que Deus estabeleceu para cada um de nós. Amados irmãos, Salmos 18, né, que nós conhecemos muito bem, Salmos 18, versículo 28 a 30, está escrito: porque faz resplandecer a minha lâmpada, o Senhor meu Deus derrama luz das minhas trevas, pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Olha, voltamos para Salmos 37. Alimenta da verdade a palavra de Deus, confia no Senhor, agrada-te do Senhor, tomando um passo de fé em fé, e ele satisfará os desejos do vosso coração. Espera pelo Senhor e segue o seu caminho. Espere andando. Exato, espere andando, confiando em Deus. Espera em Deus é no coração, confiante em Deus, aquietando o seu mais profundo íntimo, não vivendo estressado, não vivendo ansioso de coisa alguma, mas confiando em Deus, sabendo que Deus está trabalhando, sabendo que Deus está agindo, sabendo que Deus está cuidando de mim, de você, de nós, de cada um de nós, na jornada que Deus estabeleceu, no caminho que Ele estabeleceu para nós, mesmo que esse caminho esteja estreito, mesmo que esteja apertado, mesmo que haja muitas muralhas que necessitam ser saltadas, sabe? Deus, Ele vai... Sabe, a graça de Deus, ela é ampla e abundante, e ela nos dará força, motivação para tomarmos impulso e saltar as muralhas, se elas não forem removidas diante de nós. Funciona. A graça de Deus é Deus nos dando o que nós não merecemos. Não saia do caminho da graça, do caminho que leva à vida, ou caminho apertado, onde nós encontraremos graça sobre graça. Mas muitos de nós, nasci de novo, preferimos o caminho largo, o caminho que leva à perdição. E sabe, e manipulam as coisas, manipulam informações, manipula todas as coisas para atacar cada um de nós. Infelizmente, tem pessoas assim. E as pessoas sabem, pessoas que são verdadeiramente nascidas de novo, sabem que estão sendo usadas pelo diabo e persistem em ser usadas pelo diabo. Infelizmente, existem pessoas assim no meio do povo de Deus. Por isso precisamos manter nosso foco no autor e consumador da nossa fé e não sair do caminho estreito, o caminho que Deus estabeleceu para nós. E se nós deparamos com muralhas, que são os problemas do dia a dia, e vamos encontrar essas muralhas em nossas vidas, nesse caminho estreito, se elas não forem removidas, a graça de Deus nos impulsionará de tal forma que nós saltaremos e as muralhas ficarão para trás. E nós vamos seguir em frente. Então segue o seu caminho, o caminho da graça, o caminho que leva à vida, o caminho estreito, a porta estreita.
E você vai ver que com o nosso Deus, dele não falha. Com o nosso Deus, prevaleceremos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus estenda as suas mãos sobre a sua vida e sobre a sua família nesta sexta-feira chuvosa, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.